Bom dia, Critica Brasil, bom dia, galera, bom dia, Asquias, bom dia a todo mundo, espero que todos tenham tido um bom fim de semana. Todo mundo se cuidando, porque a pandemia continua aí nos rondando. Não deixe de dar o seu like, não deixe de convidar as pessoas para virem aqui, discutirem, trazer suas opiniões. É muito importante a gente ouvir todos os lados das notícias e às vezes é bom a gente ouvir notícias fora, né, daquele meiozinho viciado, né, da mídia tradicional. Então é para isso que existem esse trabalho incrível dos canais independentes, entre os quais o Critica Brasil, que eu, além de participar, sou fã declarada. O ministro Celso de Mello anunciou que pretende antecipar a sua aposentadoria. O decano, né, que quer dizer que é o mais velho da casa, vai completar 75 anos e assim ele teria uma aposentadoria compulsória. Ele já pediu algumas licenças para fazer o tratamento de saúde e por alguns motivos que ele diz ser pessoal, ele antecipou agora para o dia 13 de outubro, ele pretende sair. E o que nós temos a ver com isso? Temos muito, né? Temos muito. O ministro é o relator dos casos mais rumorosos, dos casos mais importantes, dos casos em que está o eixo da discussão do Brasil. Um deles é sobre a interferência do Bolsonaro, né, na Polícia Federal, e essa discussão se ele precisa ou não comparecer pessoalmente ou se ele pode fazer o seu depoimento por escrito. Cabe ao relator do processo, que é o ministro Celso de Mello. Ele deve voltar, até o dia 13 ele ainda deve votar, né, uma votação online. Ele deve votar, iniciar, né, a discussão dos trabalhos, mas ele não deve terminar esse caso antes da sua aposentadoria já agendada para o dia 13. Portanto, esse caso vai cair nas mãos de um próximo ministro do Superior Tribunal Federal. Onde é que está o nó dessa história? O nó dessa história é que o próximo ministro será indicado por ninguém menos do que este senhor chamado Jair Bolsonaro. Ele tem 3 preferências de indicação. É o ministro da Secretaria-Geral, Jorge de Oliveira, o ministro da Justiça, André Mendonça, e o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha e Humberto Martins. São as apostas do Bolsonaro. Tá fácil a vida para o Bolsonaro? Não. Por quê? Porque para ele indicar, seja lá quem ele for indicar, vai ter que ser aprovado na sabatina do Congresso, né? Do Senado, na verdade. E, enfim, aí vai ter negociação política, por isso que assim, o judiciário não é só o judiciário é uma entidade política, vai ter ali um debate e vai ter, obviamente, quem é dono do cofre, quem tem a chave do cofre é o Bolsonaro e vai jorrar dinheiro ali aos montes e a gente sabe como é que funcionam as coisas. Eu não estou fazendo uma acusação leviana, estou falando que todo mundo sabe que é feito à luz, ao meio-dia, né, sob a luz do sol. Mas, de qualquer forma, não será fácil essa transação. Por quê? Porque, normalmente, quando entra o novo ministro, ele herda a relatoria. Acontece que, em geral, quando ele herda a relatoria não diz respeito ao acusado que o indicou, no caso, o Bolsonaro. Ele vai relatar um caso de acusação contra o Bolsonaro. Então, o novo ministro não vai poder herdar o caso do Bolsonaro. Portanto, a vida do Bolsonaro não está assim tão fácil como a gente imagina. Ele vai ter que negociar com o Congresso, coisa que a gente sabe que ele não tem muita habilidade política, embora do começo do governo até agora ele tenha dado alguns passos engatinhados, né, rastejado assim um pouquinho para frente, porque ele achou que ele chegava lá e ele mandava, ele era o dono da bola, e ele descobriu que não é assim, que ele tem que negociar. Ele não tem tato para negociar, ele tem dinheiro para negociar.
Esse é o argumento dele. O argumento dele é saco de dinheiro. E a gente sabe que quando se trata da família Bolsonaro, não tem cartão, não tem débito, não tem crédito. É nota em cima de nota. Enfim, isso é um problema para o Bolsonaro, mas é um problema para nós também, porque, enfim, o Celso de Mello já estava envolvido nesse processo, ele vai ainda participar, né, de alguns debates, mas ele não termina esse caso. Portanto, o próximo ministro, que o Bolsonaro já tinha declarado que seria uma pessoa terrivelmente evangélica, seja lá o que isso signifique, vai estar ali, só que ele vai estar ali cercado de pessoas que já estão ali faz tempo. Então não vai ser uma vida fácil para o Bolsonaro. Por mais que ele indique ali alguém, a pessoa não vai poder herdar a relatoria, vai criar uma briga interna no STF para ver quem vai herdar. Enfim, tem uma confusãozinha aí que não é boa para o Bolsonaro, mas também não é boa para a gente, não. Não vamos nos distrair achando que o jogo não está ganho e o jogo é difícil. Enfim, além desse inquérito, o Celso de Mello vai deixar 2 casos, ainda tem 2 casos que ele deixa de relatar. Um é a suspeição do Moro, né, em que, no caso que ele acusou o Lula, que ele condenou o Lula, existe um processo correndo que estava nas mãos do Celso de Mello e ele não vai mais ser o relator desse caso de suspeição do Moro. Isso é carta marcada, gente. Juiz não vai condenar juiz. Por mais que o Moro seja de primeira instância, por mais que Gilmar tenha horror do Moro, a gente sabe que ali é corporativismo, é um corporativismo e não vão condenar. E, obviamente, a consequência disso é que o Lula segue inelegível. Mas tem briga aí, gente, não vamos nos desesperançar. É só ficar de olho aberto, porque vai ter briga ainda. E o outro caso que o Celso de Mello também vai deixar, e tanto do Lula e do Moro, como nesse último, o Celso de Mello não participa nem um pouquinho, é o do Flávio Bolsonaro, sobre o mau uso, né? Vamos ser delicados, educados, desvio de recursos de funcionários, que está ainda pendente, seria o Celso de Mello que iria decidir a questão do foro do Flávio Bolsonaro. Gente, atenção, existe é bom que a gente repita um termo, o Vadir Damus deu entrevista para o meu canal, o Jogo de Damas JDD, outro dia, e eu questionei muito isso. Não é foro privilegiado, gente. Essa palavra privilegiado, ela causa um mal-estar e não é isso. O sentido do foro é proteger a função e não a pessoa. Então não é foro privilegiado. O termo é foro por prerrogativa de função. Ou seja, protege o cargo. Esse último caso julgaria se o Flávio Bolsonaro teria ou não foro por prerrogativa de função. Ele deixa de relatar, vamos ver no colo de quem vai cair. Também provavelmente não pode cair no colo do próximo, do indicado pelo Bolsonaro, porque tem a ver com o filho do Bolsonaro. E aí cria-se outro impasse ali, porque tecnicamente o novo ministro herdaria a relatoria. Enfim, tem bastante nó aí, tanto para a família Bolsonaro, quanto para o Senado, quanto para nós desatarmos e ficarmos atentos e cobrarmos. E eu desejo que todos tenham uma semana maravilhosa, que tenham tido um fim de semana maravilhoso, todo mundo se cuidando, máscara, gel, lavar a mão, todos os procedimentos, fugir de manter o isolamento social, o distanciamento, enfim. Parece que o vírus está enfraquecendo, mas ainda o número de mortes é muito grande, o número de infectados é muito grande. Tudo de bom para vocês, fiquem de olho, porque essa saída do Celso de Mello vai mudar os humores aí da discussão política. Eu sou a Niobe Cunha, esse é o Critica Brasil. Não deixa de dar like, convidar, chamar todo mundo. O trabalho dos canais independentes é muito importante e a gente quer ter você aqui com a gente.
E eu também quero ter vocês ali comigo, no Jogo de Damas JDD. Toda quarta a gente tem uma entrevista nova no ar. O programa da gente é gravado, então você pode assistir on demand, a hora que você quiser. Boa semana e até. Bom dia, Kias!